vou trocar uma ideia com vocês, né, sobre esse assunto polêmico, eu acho, porque nós estamos falando de 50 anos atrás, do dito, entre aspas, populismo e da sua crise, mas me parece que nós estamos falando também de questões que estão hoje repostas. Eu acho que não é à toa que o André e o Bernardo, o Cícero e outros colocaram esse tema para o debate. Porque me parece que são questões que estão postas em outros termos hoje e que dizem respeito, embora falando do passado, ao nosso presente. No momento em que estão em curso no Brasil e também em outros países da América Latina, políticas desenvolvimentistas, né, com um fundo nacionalista mais ou menos explícito e com a presença também de líderes carismáticos, né, envolvendo também alianças policlassistas. Tem o Brasil do Lula, o lulismo que o André tem comentado, né, tem a Argentina kirchnerista, tem a Venezuela chavista, a Bolívia do Evo Morales, o Equador do Rafael Correa e assim por diante em vários países da América Latina. De modo que talvez, né, tratar desse tema não seja falar de um passado tão morto, tão para trás assim. Eu me lembro que eu cheguei na Unicamp, eu já tinha trabalhado em Londrina e também na Unesp, e fui colega por um breve período do professor Otávio Ianni, que estava se aposentando, né? E é um prazer, foi um prazer trabalhar com ele, como é um prazer estar aqui hoje com o Chico, com o Vefor, com colegas dessa geração. E eu me lembro de algumas conversas com o Ianni, que é autor de um dos clássicos, que é o Colapso do Populismo no Brasil, lá dos anos 60. E eu sabia da crítica, da qual eu vou falar daqui a pouco para vocês, a esse conceito, formulada por colegas do Rio de Janeiro e da Unicamp, principalmente. E perguntava, eu estava organizando um volume de publicações e perguntei, professor, o senhor não quer escrever sobre, fazer um balanço do que foi aquele livro? Então ele falou que ia fazer, mas passado um tempo ele acabou não fazendo. E eu sei de conversas com ele que nos últimos tempos ele valorizava a experiência dita trabalhista. Eu me lembro que ele estava na minha tese de doutorado e me cobrou o uso da expressão massas, por exemplo, que é mais ou menos o que os críticos dele cobram quando falam de que ele abusava, de certa maneira, no livro O Colapso do Populismo no Brasil, em identificar os trabalhadores como massas. A ideia de populismo, na luta política, ela tem sido usada até hoje com um sentido nitidamente pejorativo, à direita e à esquerda. Então, à direita, populismo é demagogia, corrupção, paternalismo, clientelismo, fisiologismo, irresponsabilidade, irrealismo. Tudo denotando uma certa aversão ao povo, uma certa aversão à participação popular. Qualquer participação popular, a direita tende a chamar de populismo. Por sua vez, na luta política, a esquerda também tende a pensar o populismo como um desvio da consciência crítica, transformadora, no limite revolucionária dos trabalhadores. Quer nas suas versões anarquistas, socialistas ou comunistas, o chamado populismo é visto como uma espécie de peleguismo, como manipulação das massas. Essa palavra está em muitos dos textos, manipulação e também a palavra massas. Especialmente a partir dos anos 90, tanto o sentido acadêmico do populismo como o sentido político têm sido cada vez mais criticados por algumas correntes, sobretudo de historiadores, que têm acentuado a necessidade de reavaliar e de valorizar a experiência das classes trabalhadoras, que teriam sido, especialmente naquele período de 45 a 64, muito mais ativos, muito mais atuantes do que meramente passivos na construção
do que cada vez mais muitos tendem a chamar de trabalhismo e não mais de populismo, né? Ou seja, há uma crescente tendência a recusar o conceito de populismo. E isso está presente, uma obra pioneira nessa direção foi um livro da Ângela Castro Gomes, que falou ontem aqui para vocês, né? Chamado A Invenção do Trabalhismo. O Jorge Ferreira, outro historiador que vai nessa direção, o Carlos Fico que tem feito grandes balanços sobre toda a literatura e que, ao meu ver, muito apressadamente diz, em algum momento, que é indefensável esse conceito hoje. O Daniel Arão Reis, todos eles são muito meus amigos, né? E eu não vou traçar aqui uma genealogia do conceito de populismo. Eu vou falar de algumas das características que estão presentes numa extensa bibliografia internacional e nacional. A ideia que me parece central é que o populismo envolveria um pacto, né, que para outros seria uma aliança, que conciliaria interesses, de um lado, de uma burguesia industrial, de outro, de classes trabalhadoras urbanas, incluindo o operariado e setores das classes médias, e com uma presença preponderante do Estado nesse pacto, né, buscando a industrialização e a superação do subdesenvolvimento, para construir uma nação soberana, né, com, evidentemente, uma hegemonia burguesa do processo centrado na conciliação e não na luta de classes. Ou seja, fica nitidamente implícito nesse debate, né, um certo protagonismo do Estado, com um papel decisivo no financiamento do processo de industrialização naquele momento, de substituição de importações, na constituição de uma política externa independente e que apostaria na constituição do Brasil como uma potência autônoma. Paralelamente, o Estado implementaria uma política de massas, né, controlada por lideranças carismáticas que conduziriam essas massas, envolvendo técnicas de organização e de manipulação das classes trabalhadoras que seriam politicamente instrumentalizadas. Algo facilitado pelas migrações recentes em larga escala para as cidades, de camponeses oriundos de um universo atrasado e que teriam uma certa dificuldade para alcançar uma consciência de classe. Enfim, esse é um resumo, grosso modo, digamos assim, das ideias populistas. Ora, a crítica que mais, digamos assim, coletiva, que mais, digamos, mais consistente, que mais buscou negar esse conceito, foi formulada a partir daqueles historiadores que eu já mencionei para vocês, muito baseadas em pesquisas empíricas com movimentos de trabalhadores naquele período, em que vários autores detectaram, né, o que um certo menosprezo da ação consciente dos trabalhadores, um menosprezo à capacidade dos trabalhadores naquelas várias conjunturas dos anos 50 e começo dos 60, de fazer avaliações, cálculos e escolhas, como diria, por exemplo, o Daniel Arão Reis Filho, né? Aparece um questionamento grande, por exemplo, numa série de colegas, de pesquisadores da Unicamp, em torno do Michael Hall, né? Eu vou falar um pouquinho deles para vocês daqui a pouco, mostrando que junto com a categoria de populismo haveria várias categorias derivadas que precisariam ser questionadas, como manipulação, cooptação da classe trabalhadora, mistificação, demagogia e assim por diante. Nesses estudos todos, quer do pessoal lá do Rio, quer de outros, esse grupo da Unicamp, por exemplo, colegas lá do Departamento de História, muito influenciados pelo livro do Thompson, The Making of the English Working Class, né, o fazer da classe trabalhadora, enfim, que buscava compreender os trabalhadores nos seus próprios termos, como eles viam, como eles viviam seu mundo social e como, né, em sua consciência, eles respondiam a esse mundo como sujeitos ativos.
Os trabalhadores contribuiriam, então, para a construção de uma tradição trabalhista, nos termos de alguns desses autores, ou populista, perdendo aí tanto o sentido pejorativo esse termo, né, que teria raízes antigas antes mesmo do getulismo, o sindicalismo amarelo dos anos 20, e uma tradição que estaria presente até hoje. Ora, esses historiadores críticos do conceito de populismo, eu subdividiria, digamos assim, em 3 grupos, né? Um grupo é aquele que recusa simplesmente o conceito de populismo, que seria substituído pelo de trabalhismo. E a Ângela Castro Gomes, que vocês viram ontem, talvez seja a pesquisadora mais consistente nessa direção. Buscando valorizar a experiência operária, no entanto, sem tematizar uma coisa que eu acho importante e que outros vão fazer, que é o lugar ocupado por esses trabalhadores dentro da aliança policlassista que dá sustentação ao chamado, entre aspas, populismo, ou se vocês quiserem, trabalhismo. Quem é o defensor mais intransigente dessa posição, que é quase totalmente identificada com aquelas ideias trabalhistas, é o Jorge Ferreira, um outro pesquisador lá do Rio de Janeiro. Uma outra autora, essa de Minas, a Lucília de Almeida Neves Delgado, chegou a falar que no começo dos anos 60 houve um, entre aspas, trabalhismo social-democrata, caracterizado por reformismo, nacionalismo, estatismo, assistencialismo, distributivismo, cujo horizonte seria a superação do subdesenvolvimento e a construção de uma nação soberana. No entanto, ou seja, na linha parecida com a do Jorge, da Ângela, mas ela destaca aspectos que estão pouco presentes, sobretudo nos trabalhos do Jorge Ferreira, que são o que ela chamaria, e outros também, de ambiguidades e contradições trabalhistas. Quer dizer, esse movimento que teria não só um lado de acatamento passivo dos trabalhadores, mas uma participação ativa, de um lado envolveria dirigismo e paternalismo, e de outro uma potencial autonomia da classe trabalhadora. De um lado, o personalismo dos líderes e de outro lado, propostas cooperativistas e coletivistas. De um lado, propostas de aperfeiçoamento do capitalismo e de outro, de um certo socialismo reformista. De um lado, repúdio à luta de classes e de outro, reivindicações com forte teor conflitivo. Tudo isso eu não tenho tempo de dizer aqui, mas são ideias que estão muito embasadas em pesquisas empíricas e tópicas com movimentos de trabalhadores do ABC, de Santos, e de São Paulo e de vários lugares do Brasil. Uma segunda vertente dentro dessa crítica, eu diria que é aquela dos pesquisadores que, como essa primeira, recusam o conceito de populismo, mas tentam pensar a sua ambiguidade. Eu acho que a Lucília mesmo já está por aí. Eu diria que o Daniel Arão Reis é um típico autor dessa corrente, que aponta todos esses problemas, né, mas ele reconhece que estudar as tradições trabalhistas não significa necessariamente reconciliar-se com elas, não significa aderir às posições trabalhistas, né, e que pode ser eventualmente, no entanto, necessário para pensar a superação dessa tradição que ele prefere chamar de nacional-estatismo, ao invés de falar nem em populismo nem em trabalhismo. Em terceiro lugar, tem uma terceira corrente, né, que, num outro polo, critica, mas não descarta o conceito de populismo, apesar das críticas, que é formado por aqueles historiadores formados na Unicamp, muitos deles orientados pelo Michael Hall, como Fernando Teixeira da Silva, o Hélio da Costa, Alexandre Fortes, o Antônio Luiz de Negro e muitos outros, né? Inclusive internacionais, como o John French, por exemplo. Todos eles detectando nas suas pesquisas empíricas com trabalhadores, especialmente nesse período dos anos 40 ao começo dos 60,
uma certa ambiguidade que envolve, ao mesmo tempo, aquiescência e confronto, resignação e crítica diante da ordem social estabelecida. Ou seja, esses pensadores têm uma proposta de pensar a ambiguidade histórica que é inerente ao conceito de populismo. E pesquisadores como Daniel James, que estudou o peronismo na Argentina, também pensaria um pouco por aí, quando fala na lealdade a um movimento que prega a harmonia de classe, né, e, ao mesmo tempo, é resistência operária. Ao mesmo tempo, uma subordinação dos interesses dos trabalhadores aos interesses da nação, confrontando-se e sendo, ao mesmo tempo, uma forte cultura de oposição. Uma obediência ao Estado paternalista e, ao mesmo tempo, um questionamento. Investigações, então, das mais variadas, problematizam alguns fundamentos das análises clássicas do populismo. Fernando Teixeira, Hélio da Costa, por exemplo, mostram como a atuação política dos trabalhistas e dos comunistas não foram necessariamente cupulistas e muitas vezes tinham uma ligação sólida com as bases no período todo aí dos anos, do fim dos anos 40 até o começo dos 60. Também mostram como as leis trabalhistas nem sempre foram diluidoras da ação operária. E também mostram, com estudos empíricos, que a suposta passividade política ou da classe operária de origem rural não se concretiza sempre. Então, eles vão trabalhar muito com essas ambiguidades e tensões do populismo, que, ao mesmo tempo, envolveria uma construção do que eles chamariam de um processo civilizatório, em que os trabalhadores impõem ao poder público e aos patrões a conquista de direitos, ao mesmo tempo em que há uma violência institucionalizada de que os políticos no poder não abririam mão. De modo que essas correntes todas vão pensar o populismo, ou, se vocês quiserem, o trabalhismo, não como uma classe operária passiva manipulada pelo Estado, mas um populismo como um momento de espaço de lutas políticas e econômicas dos trabalhadores, um jogo político que implicava barganhas e conquistas de direitos. E que pensa a classe trabalhadora também não necessariamente nem como uma classe revolucionária nem reformista, mas uma classe que se constrói na luta e cujas políticas e cuja ação, cujo sentido político das ações depende muito de cada conjuntura e da formação dessa classe. Ora, já caminhando para o fim que o André me avisou, né, nas condições do pré-64, aquele contexto de Guerra Fria, de radicalização de posições, criou-se um impasse em que o chamado pacto populista, ou, como diriam os outros, a aliança trabalhista, se esboroou, encontrou um limite, aguçado por vários fatores. A emergência dos camponeses ou trabalhadores rurais no cenário político, as propostas de reforma agrária, voto para analfabeto, alfabetização pelo método Paulo Freire, né? Reforma agrária na lei ou na marra, o aprofundamento das lutas operárias exigindo cada vez mais direitos, a mobilização dos subalternos das Forças Armadas, as vicissitudes do governo Goulart, né? Que não daria tempo de comentar aqui, e de outro, uma enorme massa conservadora receosa das chamadas reformas de base. Se o Vanderlei Guilherme tivesse vindo aqui, ele falaria na paralisia decisória, né, que levou essa situação. Então, depois de 64, com o golpe, a experiência dita populista parecia ter entrado em colapso, né? Os escritos do Yanni e do Verfort, né, naquele momento, expressam muito aquela sensação de que não dava mais esse pacto interclassista, o próprio golpe tinha mostrado os seus limites. Seria preciso pensar uma classe trabalhadora consciente, transformadora, no limite revolucionária, com influência forte do marxismo clássico nos anos 60 e nos anos 70, no momento do surgimento do PT, entrando o autonomismo, a experiência do novo sindicalismo, o basismo cristão, todos eles inimigos críticos da tradição dita populista.
em comum, né, todos eles pensando o populismo como um lugar subalterno das classes trabalhadoras. Ora, nos anos 90, no contexto dos anos 90, que eu não acho que é por acaso que essa crítica toda a qual eu me referi agora é formulada nos anos 90, sobretudo, queda do Muro de Berlim, inviabilização de uma alternativa socialista, avanço do neoliberalismo, aumento das dúvidas sobre o que eram antigamente velhas certezas sobre o caráter revolucionário da classe operária e de viabilização de alternativas socialistas. Ou seja, as esquerdas estavam um pouco sem rumo para se viabilizar politicamente. Daí, me parece, a busca, o ressurgimento do desenvolvimentismo, né? O projeto de superação do subdesenvolvimento pela industrialização integral e apoiada pelo Estado, como diria o Belchovsky. Desenvolvimentismo que envolvia um pacto e envolve policlassista entre trabalhadores e empresários com a forte presença do Estado. Isto é, uma reatualização do chamado pacto populista, se a gente for usar os termos contestados, ou, se vocês quiserem, um pacto trabalhista ou um pacto neoestatista. Então, essa crítica que eu falei para vocês é contemporânea da rearticulação das propostas de aliança policlassista que começaram a se gestar, né? Eu diria que quando o Lula se aproximou do Brizola, ali no fim dos anos 80, aquilo, o Zé Dirceu começou a falar, eu me lembro de um debate, eu não vou entrar em detalhe para não estourar o tempo, ele já dizia, né? Eu lembro o Marco Aurélio Garcia, nos anos 90, já dizia para mim, e eu dizia para eles, escuta, mas essa é a velha proposta do partidão lá e dos trabalhistas, e eles diziam, não, mas é que naquele tempo não tinha condições objetivas, e agora tem para fazer esse pacto policlassista. Ou seja, voltam à ordem do dia, para concluir, né, temas que pareciam ultrapassados e que estão repaginados, né? Como implementar reformas sociais? Quais reformas? Como assegurar a governabilidade para fazer reformas, né? Escapando do que o Vanderlei diria que é a paralisia decisória, né? Como as classes trabalhadoras se articulam e quais os seus ganhos na aliança policlassista? Interrogação. As classes dominadas seriam agentes ativos e não meramente passivos na construção desse novo pacto? Né? Olhando a experiência do PT, é difícil pensar da CUT, por exemplo, que essa classe é inteiramente passiva. Me parece que ela tem um papel ativo nesse pacto que está em curso hoje. Né? Como encarar o protagonismo do Estado, né, com um papel decisivo no financiamento da economia, nas propostas de política externa independente, de pensar o Brasil como nação autônoma, uma certa febre de conseguir um lugar no Conselho de Segurança da ONU, né? E ainda as políticas assistenciais como Bolsa Família, enfim, são questões que estão hoje aqui e que são, não é o que eu, enfim, e que me parece que remetem a essa experiência da esquerda brasileira no começo dos anos 60, por isso que eu disse no começo que isso não é uma discussão do passado, mas é uma discussão dos nossos dias. Muito obrigado. Eu acho que a história dos movimentos sociais e a história das classes trabalhadoras são um capítulo desta temática. Há também um tema fundamental, na minha opinião, que é a questão da história da democracia, ou, se vocês quiserem tomar de outro ângulo, a história do autoritarismo no Brasil. Né? Quer dizer, eu gostaria de tomar este tema de 64 de uma perspectiva histórica, talvez muito situada, muito historicista, para dizer que 64 começa em 54. Eu gostaria de tomar este tipo de perspectiva para falar de 64. Para dizer que, na minha opinião, o grande significado do movimento 64 é o de um capítulo da construção da democracia no Brasil.
um capítulo da construção da democracia no Brasil certamente será um capítulo de construção do movimento dos trabalhadores. E, a meu ver, o significado do populismo, se é que algum significado tem essa palavra, é o da integração dos trabalhadores ao sistema capitalista, né? E da integração dos trabalhadores ao sistema democrático. Quer dizer, eu acho que é interessante tomar o Thompson como referência, mas o mundo é mais vasto. Isso eu quero dizer, o mundo é mais complexo. Eu me lembro que, na época, todos nós que estávamos vivendo sofrendo aqueles acontecimentos, estávamos chocadíssimos com tudo que ocorria e dávamos as interpretações que nos ocorriam na circunstância. Não dá para eu pensar em 64 como é que eu vou pensar em 2014. É impossível, né? Então, eu acho que nós temos que recapitular um pouquinho. Quer dizer, 1964 recapitula o suicídio de Getúlio, que, se não houvera, 64 não aconteceria. Pelo menos na minha opinião. Foi um tal susto para todos, não apenas para a direita, para a esquerda também. A morte de Getúlio foi uma coisa tão surpreendente que aquele jogo político tomou 10 anos de sobrevida. O Partido Comunista mudou de posição do dia para a noite. Eu não estou dizendo assim literariamente do dia para a noite, foi exatamente do dia de 23 para o dia 24. Estou falando de coisa que eu me lembro como estudante, que eu dizia uma coisa no dia 23, passei a dizer outra no dia 24. Porque era disciplinado. Numa época em que todos nós éramos disciplinados, né, Chico? Mas eu estou dizendo o seguinte, é que o que ocorreu em 54, de certo modo, predata, ou pré-significa, antecipa a significação do que vai ocorrer em 64. E como isso envolve várias dimensões, eu gostaria de tomar por este ângulo, pelo ângulo da construção da democracia, que é um capítulo nesse sentido que vem, cujo primeiro capítulo, eu diria, é a Revolução de 30, no qual nós vamos passando de uma sociedade, isso é muito antigo de repetir, mas tem que repetir, de uma sociedade oligárquica, na qual o eleitorado era alguma coisa tipo 0,5% a 2% da população, nós vamos aumentando este eleitorado, um pouco conscientemente as elites, se é que têm alguma consciência, ou se é que tinham, mas vamos aumentando este eleitorado, ao mesmo tempo vamos aumentando uma consciência corporativista de como organizar este eleitorado. Eu diria que o grande intérprete do Brasil deste período, lamentavelmente para o meu gosto, mas o meu gosto nem sempre se responde na história, não é tanto Sérgio Buarque, é mais Oliveira Viana. O grande intérprete do Brasil, deste período, é Oliveira Viana, com obras de inspiração conservadora, não apenas conservadora, de direita, que asseveravam que a capacidade de organização da sociedade brasileira era amorfa, o típico da sociedade brasileira se a inorganicidade, e que passou a preconizar um Estado autoritário capaz de educar o Brasil. O Brasil teve políticos que, se tiveram alguma significação na história em um determinado momento, foi pelo caráter pedagógico autoritário que pretenderam dar à sua visão do Estado e da sociedade. Getúlio foi o grande criador nesse sentido. O Estado, criador do Estado, de uma certa maneira, criador da estrutura corporativista. Ou seja, nós vamos, de um lado, expandindo a sociedade urbana, expandindo as classes populares, de outro lado, armando esta capacidade do Estado de integrar essas camadas sociais que vão surgindo, não apenas dos trabalhadores, também do empresariado. Porque o que se diga das centrais sindicais de trabalhadores, pode-se dizer também das centrais sindicais de empresários. Porque, na verdade, nós todos somos protagonistas. Eu não sei se conhece um filme italiano chamado O Baile.
de um grande diretor italiano, que a história do filme é simplesmente uma dança. E como os italianos têm uma capacidade genial de fazer essas coisas em cinema, nós somos aquilo. Nós somos uma grande dança corporativista. Alguns têm mais êxito, outros têm menos, mas nós todos estamos no baile, de alguma maneira, a partir dos anos 30. A democracia vai crescendo, é uma democracia corporativa já em 34, continua corporativa em 46, desenvolve esse corporativismo a partir do desenvolvimento da estrutura sindical e das leis sociais, que não são apenas manipulação. São também formas efetivas de integração dos direitos dos trabalhadores. Todo trabalhador hoje sabe quais são os seus direitos. Até as empregadas domésticas de muitos de nós aqui presentes, um conflito doméstico que a gente tenha, nos vai jogar na cara essa coisa. Eu sei onde estão os meus direitos. Sabe? Graças a Deus que sabe. Mas isso vem dessa época. Ou seja, o processo de incorporação dos trabalhadores ao sistema capitalista brasileiro e o processo de incorporação dos trabalhadores à democracia se faz, sobretudo, por regras corporativistas que se vão dando também no sistema partidário. Não é de surpreender que os grupos de pressão de tipo corporativo são mais fortes no parlamento do que os partidos. É evidente isso. Os grupos religiosos no parlamento são mais fortes que os partidos, porque eles estão em todos os partidos. Os grupos rurais, os ruralistas, a famosa bancada ruralista, enfim, eu não quero me repetir nisso, mas eu estou simplesmente esboçando indicações de um cenário que é contemporâneo, mas que se forma neste período. Pois bem, o processo de formação da democracia no Brasil, portanto, de crescimento da democracia, é, de um lado, um crescimento real. Não é à toa que nós temos 100 milhões de eleitores hoje. Isso não é brincadeira, isso tem um peso desgraçado no jogo. Não é? É um processo real de formação e, por outro lado, é um processo de manipulação, sim, dentro da estrutura corporativista do Estado e de amarração das possibilidades de ação autônoma que esses grupos podem ter. Isso diz respeito a qualquer segmento da sociedade brasileira. Eu acho que, aliás, esse é um dos grandes temas do presente. Wanderlei Guilherme, pena que não esteja aqui, mas ele tem uma ideia extremamente interessante da cidadania regulada. Nós somos cidadãos regulados, nós todos, professores da gloriosa Universidade de São Paulo, uma das 100 grandes universidades do mundo. Enfim, saudando a todos os presentes que pertencem a uma grande universidade. Mas nós também somos parte disso. Quer dizer, nós, como os da Unicamp, como os da Unesp, nós todos somos parte disso. Como das universidades federais. Nós somos parte do Estado. E dessa grande organização corporativa que se vai crescendo. Quer dizer, eu acho que 64 foi... Wanderlei tem essa ideia da paralisia da decisão, mas poderia haver outras. Mas chega um momento em que há um desarranjo nesse sistema e quebra. Por várias circunstâncias econômicas, sociais, políticas daquele momento, quebra. Não é? São muito surpreendentes as circunstâncias da quebra. Todos nós, de alguma maneira, naquele momento, ficamos surpresos com o acontecido. Todos esperávamos, de alguma maneira, que acontecesse algo daquele gênero. Não podia continuar sendo que os sargentos fizessem a rebelião em Brasília, um dia de rebelião. Quer dizer, não é brincadeira. Hoje nós estamos a 60 anos do fato e podemos dizer, com todo respeito aos heróis que fizeram aquela manifestação, que ela não tinha significação histórica permanente. Ela só podia ser um impulso, que foi o que aconteceu. Mas isso acontecia de vez em quando, e não apenas do lado dos sargentos e depois. O famoso discurso do presidente da República aos cabos soldados, né? Eu vi uma entrevista do Zé Serra, né, interessante como depoimento, em que ele disse que estava... Olha, está vendo? Qualquer coisa que a gente diga que tem significado na conjuntura, está vendo? Não tem nada que ver. O Zé Serra participou dessas coisas também como vítima e como partner, como líder atuante, presidente da UNE, etc. e tal. Mas não importa.
José Serra, prefeito, governador, é outra história. Não estou discutindo isso, mas o depoimento é interessante. O depoimento é extremamente interessante. Que ele observava que, naquele momento, o grupo da Frente de Mobilização Popular, né, no qual eles estavam, ameaçava sem ter chance de cumprir as ameaças. Quer dizer, não tinha... É muito antipático o que eu vou mencionar, mas é verdade. O Jarbas Passarinho, quando era ministro do Trabalho, dizia assim: não cutuca a onça com vara curta. É uma frase notável. Se você é ministro do Trabalho no regime militar, tá certo, você pode falar para os outros com toda... E eu acho isso muito antipático, porque ele assinou o AI-5. Né? Enfim, a parte de ser um intelectual com muitos dos presentes, de todo modo, é muito antipático assinar o AI-5, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: ele não... a onça com vara curta. Bom, isso me parece óbvio. Não pode cutucar a onça com vara curta. E nós sabíamos que nós não estávamos, estava-se cutucando a onça com vara curta. Mas também os outros não sabiam do que estava ocorrendo. O que ocorre em 64 é uma coisa realmente surpreendente, até para os que vieram a vencer momentaneamente naquele momento. Por isso que eu digo que é uma questão da construção da democracia que, num certo momento, encontrou uma solução infeliz, que foi um golpe militar e uma ditadura de 20 anos. Mas é um interregno desse processo de construção democrática que continua depois. Eu gostaria de ver por este ângulo. Naquele momento, todos perderam. Todos os participantes do golpe perderam. O golpe nasce com um coronel de Minas Gerais, que não era chefe do Estado, não era chefe de militar de nada. Ele era chefe de Minas. O brigadeiro Teixeira, que era uma figura respeitável no âmbito da esquerda brasileira, no artigo do Serra menciona o seguinte, que seria muito simples, com um avião, dispersar o avanço do coronel. Então, por que você não tomou essa decisão, brigadeiro? Porque o presidente da República não permitiu. E o presidente da República não permitiu por quê? Não, porque não pode sair um avião do chão. Ou seja, todos estávamos, de certa maneira, inclusive os protagonistas, ou agindo impulsivamente na situação, ou agindo incoerentemente em relação aos seus próprios objetivos. O Jango fez um discurso reformista e revolucionário. Provavelmente o último discurso dele foi, provavelmente o maior discurso da vida dele, foi esse, no dia 13 de março. Mas escuta, até que tem cacife para fazer. Ele não tinha. E não queria. Então, por que falou? Eu não me entendi. Eu estou dizendo, por que falou? Por que nós falávamos aqui? Por que nós acreditávamos? Há alguma coisa na consciência política do país de gente que quer a democracia e, contudo, não quer pagar o preço de tê-la. Era uma época em que todos éramos golpistas, inclusive os americanos. O que, aliás, eu digo em tom de butada. Os americanos eram de um golpismo absolutamente exemplar. Quer dizer, nisso não há nenhum anti-americanismo. Eu adoro os Estados Unidos, eu acho uma grande democracia. Não se trata disso. Naquela época, eles eram de um golpismo espantoso, que começou com Arbenz, na Guatemala, que continuou na queda de Perón. Era a época do golpismo mais escrachado dos Estados Unidos e também aqui. O Lincoln Gordon, que, afinal, deu o seu depoimento também, Brasil Second Chance, é um livro que ele tem publicado, participou do golpe. Isso não é acusação estudantil, isso era do dia a dia da política. Me entendem? Quer dizer, os Estados Unidos queriam a democracia, mas nós estávamos no contexto da Guerra Fria. A União Soviética, eventualmente, queria o quê? Não sei. Mas, de qualquer maneira, ela aparecia como fantasma da revolução que, num determinado momento da sua história, deixou de querer para sempre. Então, a União Soviética representava o fantasma do comunismo, que ela gostaria de esquecer de uma vez, né? E os Estados Unidos faziam a defesa de uma democracia que ele golpeava todo dia. Esse era o contexto da Guerra Fria naquela época, sem exagero. Não é do meu tom exagerar esse tipo de coisa. Carlos Lacerda faz o golpe. O jornal Estado de São Paulo, grande jornal paulista,
que orgulha o Brasil, participou do golpe. 6 meses depois, Lacerda estava sendo traído, ou 6 meses, um mês, pelo golpe. Não havia, o golpe não era do Lacerda. O golpe não era nem do Castelo Branco. O golpe foi revolução na revolução, livrinho famoso do Régis Debray, que nós líamos e nos inspirava, pelo menos imaginariamente. Muitos de nós não imaginariamente, em alguns de nós, infelizmente, de maneira prática. Mas alguns de nós, imaginariamente, inspirados pelo famoso Revolução de la Revolução, que era coisa chique ler Debray. O grande problema de dar limite de tempo ao orador é o seguinte, que o discurso não tem limite. O discurso é dirigido pelo entusiasmo do momento, tá certo? E o entusiasmo significa a convicção que você vai tendo a partir das suas próprias palavras. Essa é uma teoria de retórica que eu espero que nem todos assumam, mas que eu vou renunciar, a qual eu vou renunciar nesse momento, dizendo o seguinte, eu acho que o grande tema de 64 é o grande tema de hoje. Eu concordo com o Marcelo. Mas o grande tema de hoje não é só a formação da classe operária. É a formação do Brasil. Continua sendo a formação do Brasil. É a formação do Estado brasileiro, é a reforma da política brasileira, é a formação da democracia, não é? E a possibilidade de sermos verdadeiramente uma grande nação. Eu não estou aqui para discutir se a política deve ser mais nacionalista ou mais naquilo. Não é disso, não. Eu acho que nós precisamos, no Brasil, chegar a um consenso nacional de que esse é um grande país. De que esse é um país que tem possibilidades verdadeiras de ser uma grande nação e uma grande democracia. E eu acho que nós estamos caminhando para isso, só que nós caminhamos de uma maneira meio cega. Entendeu? O Brasil me lembra aquela piada do sujeito que diz assim, que Deus perdoa as crianças, os bêbados e os brasileiros. Porque nós vamos andando pelo mundo, nós vamos andando pela história, construindo um grande país, participando da construção de um grande país e tendo uma enorme dificuldade para esclarecer as razões da nossa própria consciência. Eu acho que nós estamos chegando a isso, com esse tipo de debate, a que o Marcelo nos introduz com grande felicidade, apresentando a literatura corrente contemporânea. Muito obrigado a todos. Para ilustrar essa coisa que o Verfort chamou a atenção, eu morava no Recife, evidentemente era o subdesenvolvimento pleno. Na passagem do dia 31 para o dia 1º de abril, o Brasil tem essas coisas, o golpe foi dado num dia que era gaiato. Não é mais da cultura de vocês, mas o 1º de abril, na nossa época, era uma coisa gaiata. Quando você queria dizer uma mentira, dizia 1º de abril. Então, eu estava, também não por coincidência, no Palácio do Governo de Pernambuco, que era Miguel Arraes, o governador, e essa coisa que o Verfort mostrou, se agarrava com as mãos. O comandante da Marinha, que era, no Recife, as 3 forças sempre estavam, o comandante da Marinha chegou como incumbência do comando de golpe, e chamou o Arraes, que era o governador, e falou para ele quase pedindo desculpa. Então, o Arraes, para ilustrar a gente está fazendo uma coisa que a gente meio que sabia e meio que não sabia. Haviam essas frases importantes, gongóricas, e a história nos conduzia. É verdade, em parte é verdade. Então, o comandante da Marinha chegou para o Arraes e deu voz de prisão a ele. O que ele respondeu? Ele respondeu essa coisa brasileira, mas eu estou na minha casa. O Palácio do Governo é a minha residência. Como é que o senhor está me dando ordem de prisão na minha casa? Tanto o general, tanto o marinheiro quanto o governador absolutamente não se entenderam, né? Mas o
os fatos são mais fortes. Então, o Arraes foi preso mesmo, apesar de que era na casa dele, né? Ele foi feito prisioneiro no Palácio do Governo. Mostra um pouco essa condução que a história nos fazia, parte com a nossa colaboração ativa e em parte porque é fácil dizer hoje, mas também é muito banal, era quase irresistível, né? Você ia fazer coisas que... Eu estava, portanto, em Recife, não via as coisas do ângulo que podia se ver em São Paulo. E era... O golpe em Pernambuco resolveu-se... Vou dizer uma coisa, parece brincadeira, resolveu-se na cama do governador de Pernambuco, para onde ele chamou algumas personagens, entre as quais o Celso Furtado, evidentemente, era chefe da principal repartição pública federal naquele momento, para conversar, para saber o que fazer. Não tinha que fazer nada, tinha mesmo que entregar a rapadura, e logo entregaram, e a coisa se resolveu. Mas, de alguma maneira, a coisa do golpe de Estado e todo esse longo processo que, nas falas de Marcelo e Chico Verfort, é um pouco para dizer, no nosso jargão, é um pouco a Revolução Brasileira. Quer dizer, é a formação do Estado, que vem com Vargas, e muito tato e bitate. Também nós não sabemos hoje, para falar a verdade, se a formação do Estado e dos partidos, no que a gente considera o modelo clássico, que é a Europa Ocidental, porque nos Estados Unidos até hoje a gente não entendeu, se foi assim como a história limpa hoje diz. Quem sabe se a formação dos partidos social-democratas também não foi um pouco assim, aos trancos e barrancos, sem muito saber qual era o objetivo, todo mundo sabia, mas como chegar lá, eram formas diferenciadas, né? Aqui, entre nós, é preciso levar em conta, de novo, e revalorizar que isso aqui é um país subdesenvolvido. Quer dizer, não era à toa. Toda a teorização que Chico não pode fugir a isso, que se fez do populismo. O populismo é a revolução burguesa possível no Brasil. Quer dizer, é fácil dizer que a classe operária não tinha consciência de classe. A classe burguesa também não tinha. Você não encontra em nenhum documento, em nenhum pronunciamento, uma clareza a respeito. Também não tinha, né? Quer dizer, Vargas, como Verfort salientou, no dia 23, as massas estavam diante do Palácio do Catete, que era a residência do presidente da República, para derrubar Vargas. No outro dia... Estava lá para chorar. Estava lá para chorar. E vocês comprem um livro que está aí, que é do Rodrigo Lacerda, filho, portanto, do golpista maior, né, para ver como é. Quer dizer, o Carlos Lacerda, o valentão, meteu-se no navio Almirante Barroso E foi embora. E foi embora, com medo. Não era... Diz um velho ditado, né? Quem tem, tem. Ele tinha medo, uai. E era o Cancã de fogo. Também ele não sabia, tanto não sabia que, como o Verfort salientou, 6 meses depois o golpe deu um golpe em cima dele. E a gente vê já, com a perspectiva da história, que Lacerda foi se dar conta do que tinha ajudado a fazer em 77.
Em 77, caminham. Quer dizer, isso que pode ser que nos países também tenha sido assim, mas em 77 caminham Carlos Lacerda, João Goulart e Juscelino Kubitschek. Você pode ter angu de caroço maior do que esse? Todos grandes atores do drama de 64, mas que não sabiam direito, às vezes, o que estava fazendo. É só isso que eu queria dizer e, então, aproveitar, passar para o André e a gente começar a bater bola.